Criado nos mangás em 1994 por Norburo Atsuki, Samurai X, ou Rurouni Kenshin, como é mais conhecido no Japão, a história de Samurai X gira em torno de Kenshin Himura, um exímio ex-assassino com uma cicatriz no rosto e conhecido como Batosai, o retalhador. Nos primeiros anos da era Meiji, 1868-1912, no Japão, Kenshin Himura é um personagem criado a partir de um assassino que existiu de verdade chamado Gensai Kawakami. Samurai X não é apenas um desenho, e sim um grande clássico, que além de contar uma maravilhosa história, ela traz muito da história do Japão. É totalmente baseado em fatos reais que marcaram a trajetória japonesa. Então o quadrinho já começa abordando um dos fatos mais marcantes da história do arquipélago, a abertura dos portos para os estrangeiros. Desde 1639, o Japão não permitia a entrada de pessoas de outros países. No dia 3 de junho de 1853, 4 gigantescas fragatas americanas, que passaram a ser chamadas pelos japoneses de os Monstros Negros, atracaram em Uraga, próximo a Edo, atual Tóquio. Eles não vieram em missão de paz e exigiam a abertura imediata das fronteiras nipônicas. Acostumados a mais de 200 anos de paz e isolamento, os japoneses se defrontaram com a diferente realidade ocidental. Era o Kurofune Haikou, a vinda dos navios negros, e o início do Bakumatsu, o período turbulento que encerrava o shogunato. O Japão se dividiu ao meio. De um lado, os que apoiavam o shogunato invocavam a sua glória militar para expulsar os bárbaros do ocidente. Do outro, os monarquistas que queriam a abertura dos portos. E seria esta facção que em 1868 ergueria uma nova era, a Era da Restauração Meiji. Foi nesse turbilhão de caos e morte que Kenshin Himura viveu. Aos 14 anos ele ingressou nas fileiras dos monarquistas como Batosai, um retalhador que usava sua espada para ajudar o país a desbravar um caminho para uma nova era. Extremamente hábil com a arma, Kenshin se tornou uma lenda. Com o final dos conflitos no Japão, ele some misteriosamente e se torna um Muronin, andarilho. Kenshin lutava por um grande ideal que seria de um mundo sem espadas, sem guerra e sem morte, e carregava consigo nas costas a morte de milhares de pessoas que para ele significava o caminho para essa nova era, que seria de paz no Japão. Portanto, após a grande guerra, Kenshin prometeu nunca mais matar e usar sua espada apenas para defender os mais próximos e indefesos. Suas andanças param quando ele conhece Kaoru, uma jovem que leciona Kendo no estilo Kamiya Kashin, também conhecido como a espada para a vida. Kenshin então ajuda a Kaoru a lidar com alguns problemas em seu dojo, que o convida a morar com ela como forma de retribuição. Ele agora é apenas um pacato ex-samurai, que prometeu nunca mais matar, já que ele é assombrado pelo seu passado sangrento quando trabalhava em prol de um novo governo para o país. Kenshin anda agora com uma espada chamada Sangabato, espada de lâmina invertida, que é uma espada incapaz de matar uma pessoa. Entretanto, mesmo após 10 anos de ter largado a vida de assassino e virado um andarilho, o seu passado como retalhador ainda o persegue e fará o jovem Himura brandir novamente sua espada contra velhos e novos inimigos. Os dois logo começam uma bela amizade que mais tarde terminaria em um romance, e enquanto permanece por lá, Kenshin acaba fazendo novos amigos, sendo os principais Yahiko Miyudin, um órfão rebelde que é o único aluno no dojo de Kaoru, com quem ele vive brigando, Sanosuke Sagara, um mercenário e lutador de rua, com forte senso de justiça e que nutre forte ódio contra os monarquistas responsáveis pelo novo governo. Ele inicialmente vê Kenshin como um inimigo a ser derrotado, e Megumi Takane, uma farmacêutica de uma família rica que trabalha para um poderoso traficante de drogas local. Além deles, Kenshin encontrará vários outros aliados, como a jovem ninja Misao e seu antigo mestre, o habilidoso espadachim Seishiro Riko, o responsável por ensinar a Kenshin o seu lendário e imortal estilo Hitei Mitsuru Ryu. A trajetória de Kenshin também é marcada por inúmeros inimigos e antagonistas terríveis, vindos tanto do seu passado obscuro, quanto da sua nova vida durante sua permanência no dojo de Kaoru. Entre eles temos Udo Jin-e, o espadachim assassino, da mesma época de Kenshin, que fica ansioso em lutar contra o lendário retalhador. Kanryu Takeda, o empresário e traficante de drogas, que força Megumi a trabalhar para ele. Aoshi Shinomori,
um habilidoso espadachim que lidera o grupo de ninjas da Onibashu, e a Jimmy Saito, que possui uma rivalidade de longa data com Kenshin, com quem lutou diversas vezes no passado. Mas nenhum deles é tão perigoso quanto Makoto Shishio, o principal antagonista na primeira parte da história e considerado pelos fãs como o maior vilão de Samurai X. Makoto Shishio, o monarquista que sucedeu Batosai quando esse entrou para as fileiras monarquistas no papel de assassino das sombras, diferente de Rimura, porém, Shishio não estava nem um pouco interessado na defesa aos fracos, à nova era ou ao imperador. Ele queria apenas mostrar sua força e ganhar fama. Shishio, além de um espadachim tão bom quanto Batosai, era um gênio com perigosas ideias e que sabia de segredos demais para continuar vivo. Por essa razão, foi queimado vivo em uma emboscada e dado como morto pelos monarquistas um pouco antes do fim do Bakumatsu. Porém, ele acaba sobrevivendo e tem mais de 90% do corpo queimado. Shishio então decide se vingar e ir ao poder no Japão, reunindo um exército conhecido como Chupongatana, composto pelos melhores e mais habilidosos espadachins do Japão, e agora está pronto para se vingar e derrubar o governo para assumir o posto de líder do país. Enfim, é uma história repleta de contextos históricos, ideais, amor, aventura, sombras do passado, inimigos e o surgimento de grandes laços de amizade. Espero que tenha curtido essa resenha bem diferente dessa história que me acompanhou parte da infância e adolescência e que me deu muito trabalho na época para reunir todas essas revistas.